Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com mais uma aula aqui no nosso curso. Estamos falando sobre projetos de lei, processo legislativo, técnicas de criação de leis. Então nós estamos falando sobre esse tema. E nós falamos bastante a respeito da criação de projetos de lei que sejam adequados, coerentes, né? Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Isso, vamos lá. Que sejam coerentes dentro da lógica, da legística como um todo, não é isso? Falamos a respeito desse ponto. Agora nós vamos entrar num ponto também interessante, que é o processo de elaboração do projeto. Põe na tela, Fred. Então, processo de elaboração das proposições legislativas, ou seja, dos projetos. Na verdade, isso daqui que a gente vai apresentar para você é, na verdade, uma organização, é uma suposição, na verdade, é uma proposta, um exemplo de organização, de elaboração de projetos de lei, tá certo? Então, se você, não quero seguir essa lógica, não quero seguir esse procedimento, tudo bem, isso daqui é só uma ideia que vai te ajudar na hora de elaborar leis, e eu estou falando você que é parlamentar que está assistindo o nosso curso, tá? Agora, se você é assessor, se você é advogado e atua aí assessorando as casas legislativas e está aqui assistindo às nossas aulas, seria interessante você entender esse procedimento para auxiliar o legislador, o parlamentar, na criação da sua proposta de lei, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade, então vamos dar uma olhada aí, ó. Processo de elaboração. Processo de elaboração das proposições, ou seja, das propostas de lei. Primeira coisa, estudo prévio. Que seria a investigação da viabilidade da proposição. Saber se aquele projeto de lei é viável ou não. Então, a viabilidade. Para que a gente possa chegar ao resultado em torno da viabilidade da proposta, nós analisamos o problema e a legislação. O problema e a legislação. Aqui, pessoal, em relação ao problema, nós temos que analisar o fato social. Então, seria interessante uma análise dentro desse procedimento de verificação do fato social. O fato social, então, ele acontece e a resposta por meio do projeto de lei seria adequado ou não a esse fato social. Então, a análise do problema. O problema, então, com a possível resposta legislativa. Só que essa resposta legislativa, ou seja, a norma propriamente dita, tem que estar alinhada com a legislação vigente. Então tem que olhar o sistema normativo, o sistema legislativo, o ordenamento jurídico, para saber se aquela resposta se enquadra, se ela é coerente com o sistema legislativo no Brasil. Saber se aquela norma está adequada com as demais normas que compõem o ordenamento. Então, é uma fase que acontece aqui que a gente chama de estudo prévio. Estudo prévio que precisa acontecer. Agora, de uma certa forma, de uma forma ou de outra, tem que acontecer esse estudo prévio. Tem que acontecer essa análise prévia. Você pode adotar um outro mecanismo, uma outra análise. Agora, como que você vai chegar à análise do problema? Você pode marcar, falando assim, você parlamentar que está assistindo essa aula, você pode marcar encontros com a coletividade, você pode marcar audiências com a comunidade, com bairros, com a associação de bairros, você pode perguntar às pessoas, fazer uma enquete na internet. O interessante é que a análise do problema é algo que você pode fazer através de entrevistas e também através de análise de documentos. A depender da situação, pode ficar documentada, por exemplo, você pode identificar o problema a partir de reportagens de jornais, você pode identificar o problema através de um vídeo, identificar o problema por meio da oitiva das pessoas que vivem aquele problema e perguntá-las qual seria a melhor solução. Não que essa solução proposta pela coletividade iria vincular o seu projeto. Não, você pergunta e cria uma resposta mais adequada à luz do ordenamento jurídico e da conveniência que só você poderá identificar, tá certo? Então, às vezes, a gente sempre fala, às vezes a resposta que a lei
dará à coletividade é uma resposta melhor do que aquela que a própria coletividade, em primeiro momento, identificou para o problema. Às vezes, a resposta que você identifica pode ser melhor, mais eficiente do que aquela que a coletividade ela poderia sugerir. Por quê? Porque muitas vezes você tem uma visão global da gestão pública, da administração pública, e as pessoas têm uma visão restrita daquele problema. Então, tem que haver ali um processo de identificação, resposta e adequação com o ordenamento jurídico. A resposta de acordo com o ordenamento jurídico é aquilo que a gente já falou, legalidade e constitucionalidade da medida proposta pelo parlamentar. Põe na tela, então. Vamos falar agora de uma outra questão aqui nesse processo de elaboração das proposições. Processo de elaboração das proposições, a segunda etapa. Passada a etapa da identificação, nós temos o planejamento da redação. É a segunda etapa aí, ó, tá no vermelhinho. Projeto da redação. Definição do objeto da norma, né, seria entender o comando, ou seja, a identificação do comando normativo. O que é para fazer, o que a norma vem a fazer, é para mandar fazer alguma coisa, seria uma norma permissiva, uma norma proibitiva, é um comando que estabelece um determinado padrão, enfim, qual é o objeto da norma? O que a norma vai mudar na vida das pessoas? Então, é aquilo que tem que se identificar, o assunto principal da norma e quais seriam os comandos que a norma iria produzir a partir daquela lei aprovada. Segundo ponto, a definição do âmbito de aplicação da norma. Âmbito da aplicação da norma. Seria uma norma que seria aplicada em qual contexto? Então aqui seria a identificação do espaço em que a norma seria aplicada, tá certo? Então uma norma, por exemplo, foram criadas algumas normas específicas para a administração pública durante a pandemia. Então as compras da administração pública eram reguladas por essa norma. Então aquela norma, por meio de uma lei aprovada, era uma norma que incidia no contexto da pandemia. O âmbito de aplicação seria compras públicas durante a pandemia. Então ficou muito bem identificado, é naquele contexto que a norma será aplicada. Por quê? Qual que é a importância disso daí? Que a definição da incidência da norma permite uma boa aplicação da lei no caso concreto, impedindo a sua ampliação para outras situações que não estavam amparados no projeto e impedindo que esse projeto de lei, na verdade a lei em si, quando aprovada, incidir em situações que não passaram pela mens legislatória e, consequentemente, não estão atreladas à mens legis, à intenção da lei. Então, a ideia é impedir o uso inadequado da lei quando se define o âmbito de aplicação da sua norma. Então, continuando aí, definição dos destinatários da norma. Destinatários da norma. Então, por exemplo, Lei do Servidor Público Estadual de Minas Gerais. Então, a Lei do Servidor Estadual. Então, os destinatários daquelas regras que tem ali no Estatuto do Servidor Público Estadual aqui em Minas, é justamente os servidores públicos que estão relacionados com a administração pública do Estado de Minas. Então, essa é a incidência, definir qual é o público. Quando a norma é definida para um público específico, precisa ficar muito bem evidenciada a incidência daquelas regras nas situações envolvendo aquele pessoal. Tá certo? É um exemplo, claro. A gente está falando aqui de uma norma de servidor que fica muito mais fácil de você identificar no caso concreto como seria a aplicação. Mas existem algumas normas que são aplicadas de maneira geral. São as normas gerais, que são aplicadas a todos, como por exemplo a questão do Código Civil. O Código Civil ele tem uma incidência em várias situações diversas para uma diversidade de pessoas incididas ali dentro do contexto legislativo previsto pelo legislador. Então, claro que nós temos ali uma série de possibilidades. Então, existem algumas normas que são mais amplas, algumas normas que são mais restritas, algumas normas que têm uma diversidade maior de destinatários, outras normas não, e assim vai variando de lei para lei.
A gente está falando do número 2, vamos falar do próximo item. Escolha da espécie normativa adequada. Espécie normativa adequada. Então nós estamos falando do quê? Se é uma lei complementar, se é uma lei ordinária, se é uma emenda constitucional. Então, existem várias modalidades. Se é uma emenda à lei orgânica municipal, falando do processo legislativo municipal, enfim, espécie normativa. Qual modalidade de normas que poderia ser utilizada para regular aquela situação? Neste caso, pessoal, as modalidades normativas, elas estão presentes na Constituição Federal, mas, mais uma vez dizendo, elas são de repetição obrigatória, segue o processo de simetria da Constituição até a Lei Orgânica Municipal. Então existe uma lógica, uma sequência natural que precisa ser evidenciada a partir desse princípio específico constitucional, tá bom? Então, tá aí. Espécie normativa também tem que ser identificada no ponto número 2, que é o planejamento de redação. Opção por lei autônoma ou modificativa. É uma lei que vai criar uma situação, lei autônoma, que já vai regular pela primeira vez uma situação, ou ela é modificativa? Ela modifica uma lei que já existe. Então, também é um ponto que precisa ser considerado. Integração com outras leis. Integração com outras leis e normas. O que vem a ser isso, tá? Para remissão. Bom, o que acontece é o seguinte: existem algumas leis que são leis autônomas, leis que estão ali e que já regulam propriamente ditas situações por si só. Mas existem outras leis que são leis que estão alinhadas com o ordenamento jurídico como um todo, mas também com outras leis específicas. Quando uma lei estiver se relacionando com uma lei com outra lei, é importante que haja uma adaptação normativa entre esses dois mundos, de forma a evitar contradição, de forma a evitar qualquer tipo de quebra da sistematização normativa ou do próprio ordenamento jurídico. Por isso, a integração com outras leis e normas também serve para fins de remissão, né? Nos termos da lei tal. Então, uma lei fazendo remissão a outra lei. Por isso que é importante que haja uma adequação entre esses dois mundos. Fazendo aqui um exemplo, trazendo um exemplo que a gente já está utilizando aqui no nosso curso, mas que serve muito para você entender do que se trata, a Lei 8666/93 são as diretrizes gerais, desde 93 em vigor aqui no Brasil, sobre licitação. Vem a Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, e está alinhada com a Lei 8666. Então, a Lei 10.520 está integrada à Lei 8666. Veio a Lei 14.133 e juntou tudo num diploma só. Tudo num diploma normativo só. Tá certo? Mas, de qualquer forma, antes da 14.133, nós tínhamos a Lei 8666 apenas, 10.520 apenas no contexto do pregão, mas essas duas leis eram muito bem adequadas, adaptadas. Eu estou falando tinha, na época que só existiam essas duas referentes às modalidades de licitação. Agora, sabemos perfeitamente que nós temos uma nova lei de licitação que está em vigor ao lado da Lei 8666 e da Lei 10.520 e que merece uma atenção especial dos administradores públicos que poderão utilizar uma ou outras no que tange ao certame realizado aí no município, nos estados e na União. Tudo bem? Definição quanto à necessidade da norma transitória. Aquelas normas transitórias que regulam determinadas situações por um determinado tempo. Quando as normas são de grande complexidade, são normas que atingem a vida das pessoas e mudam vários institutos ao mesmo tempo, existe a necessidade de adoção de normas transitórias. Normas transitórias durante a vigência, do início da vigência da lei até 2 anos, todos os contratos, por exemplo, criados durante esse período, serão regulados por essas regras aqui, ó. Aqui. Por quê? Para não pegar nem de surpresa, mas também ir garantindo uma adaptação ao novo conjunto de normas. As normas transitórias são aquelas normas que regulam determinadas situações por um determinado tempo.
Então pode ser que uma lei ela tenha normas transitórias quando ela modifica uma norma extremamente complexa e que muda vários segmentos da vida das pessoas de uma maneira abrupta. Então vamos colocar as normas transitórias para garantir direitos, tá certo? Então questões, por exemplo, leis previdenciárias, modificação da previdência de servidor. Geralmente nós temos uma norma transitória ali para ir adaptando a realidade da realidade das pessoas a uma nova legislação, tá certo? Continuando, definição quanto à necessidade e a abrangência do regulamento. Falamos já também sobre isso. Fixação da vigência ideal. Essa lei entra em vigor, né? Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Essas normas, né? Essas normas que entram em vigor na data da sua publicação são normas de baixa complexidade e de conteúdo objetivo. Não há necessidade de uma preparação coletiva para receber aquele comando normativo. Então, as normas de baixa complexidade, mais objetivas, elas podem entrar em vigor na data da sua publicação. Mas, se forem normas mais complexas, se forem normas mais voltadas para uma transformação geral na estrutura do direito daquele segmento, é importante que se coloque a vacatio legis. A vacatio legis fica a cargo do legislador para a definição do momento certo de entrar em vigor. Essa lei entrará em vigor 1 ano depois, a partir da data da sua publicação. Então, terá 1 ano aí de vacatio legis para que as pessoas conheçam os institutos, para que as pessoas conheçam as regras, para que o Poder Judiciário, para que a administração pública, para que todos os envolvidos se preparem para a aplicação daquela lei. Eu sempre falo o seguinte, que a Lei 14.133, que é a nova lei de licitação, ela já está em vigor. Ela já está vigorando. Ela entrou em vigor na data da sua publicação. Mas, professor, como estranho, ficou bem estranho, porque a 14.133 não tem vacátio. Já entrou em vigor. Está vigorando ao lado da Lei 8.666 e Lei 10.520? O legislador errou? Não. Ele criou uma legislação atualizada, muito moderna de licitação, mas deixou a cargo das entidades licitantes a escolha da legislação que vai regular aquele certame. Por quê? Porque cada administração sabe a dificuldade e as facilidades na realização da licitação. Então, a depender da administração, da unidade administrativa licitante, nós teremos uma legislação ou outra, mas isso daí, quem sabe qual é o melhor momento de se aplicar uma ou outra legislação é a própria unidade licitante. Tá certo? Então, isso é importante ressaltar para evitar que aquela afirmação de que a 14.133 é um projeto que já foi aprovado, mas está em vacátio. Não, não está em vacátio, já está vigorando, mas gera a opção para os licitantes em relação à escolha da legislação a ser aplicada na regulação do certame. Põe na tela. Põe aí na tela. Nós falamos aí da fixação de vigência ideal, então vai depender muito da complexidade, e indicação das normas a serem revogadas. Gente, eu coloco indicação das normas a serem revogadas na hipótese de revogação expressa. Tá? Quando o legislador quer indicar expressamente quais foram as leis, quais foram os dispositivos revogados. Por quê? Pelo simples fato dessa lei entrar em vigor, participar do ordenamento jurídico, integrar o ordenamento jurídico, nós adotamos aquele critério, né, da temporariedade. A lei mais nova revoga a lei mais antiga. Tá certo? Esse critério é um critério de revogação. Mas se o legislador quiser indicar, para ficar bem claro,
afastando qualquer tipo de insegurança que possa ser acarretado pela interpretação quanto à revogação, ele pode colocar no texto da lei falando quais são os dispositivos, mas somente se ele quiser utilizar da revogação expressa. Só lembrando aqui que existem duas modalidades de revogação. Nós temos a revogação total e a revogação parcial. Pode ser que uma nova lei venha e revogue somente parte da lei antiga. Somente parte. Alguns dispositivos, por exemplo. Nesse caso, se for uma revogação parcial, logicamente que o legislador que criou o projeto para a nova lei precisa indicar quais são os dispositivos da outra lei que foram revogados. Tudo bem? Então, nesse caso, ele indica quais são os dispositivos revogados. Tá? Agora, quando se cria uma nova lei e a nova lei não indica quais são os dispositivos, tá? Nesse caso nós temos, então, o uso da interpretação para entender que a nova lei, por ser contrária às leis que são antigas e divergentes do seu novo conteúdo, são leis, então, revogadas por essa nova lei. Então, nesse caso, nós temos a revogação tácita. Revogação tácita quando a lei simplesmente fala: ficam revogados todos os dispositivos contrários ao conteúdo aqui normatizado, por exemplo. Então, tudo que for divergente está revogado por essa lei. Essa lei entra em vigor e revoga aquelas divergentes anteriores. Falamos então das cláusulas de revogação, importante aqui. E aí nós temos a redação de minuta e a revisão de minuta. Ou seja, aquele resumo da lei, né, um resumo da lei, uma elaboração de uma redação inicial para se identificar quais são os detalhes que precisam ser mantidos e que precisam ser revistos. E aí a revisão da minuta, tá aí, ó, redação e revisão da minuta, como a gente viu do anteprojeto, referente ao anteprojeto, tá? Vou falar aqui agora de 10 dicas para a elaboração do ato normativo, tá? A gente vai começar a fazer aqui uma análise de dicas de elaboração de atos normativos. E serve para você que é legislador, serve para você que é assessor parlamentar, que trabalha no processo legislativo. Então você precisa ficar atento a essas dicas aqui. Vamos lá. Marca texto, vamos lá. 10 dicas para a elaboração do ato normativo. Pessoal, para dominar o assunto é fundamental a pesquisa preliminar e a consulta de um especialista. Pesquisa preliminar, consulta de um especialista. Aqui eu já estou partindo do pressuposto que você já é especialista na criação de leis, tá certo? Então não vou pedir para você procurar um especialista na elaboração de um projeto. Mas se você não tem segurança e você é parlamentar, se você não tem segurança, você que é assessor, você pode contratar um escritório de consultoria para te auxiliar nesses projetos. Geralmente, por exemplo, o meu escritório ele entra em cena quando são projetos de grande complexidade, como elaboração de plano diretor, elaboração de direito do Código Tributário Municipal, atualização do regimento interno, quando a gente tem que fazer lá o plano diretor, eu já falei, lei orgânica municipal. Então essas leis que são mais complexas de âmbito local, geralmente a gente entra, mas também a gente já trabalhou na criação de leis ordinárias, revisão de lei complementar municipal, a gente entra também. Então isso daí é garantir a técnica legislativa, certo? Bom, mas se a matéria for uma matéria mais complexa, como por exemplo, a elaboração de um projeto de lei na área econômica, ou elaboração de um projeto de lei referente ao orçamento, então procurar alguém especialista em orçamento, para análise das normas ali, a criação de regras concretas, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, enfim, precisa ser contratado um especialista para que aquele projeto seja elaborado de forma correta e sem qualquer tipo de erro. Verificar lei pré-existente acerca da matéria. Então, analisar o que existe já em vigor no ordenamento jurídico sobre aquele assunto. Existem alguns assuntos que já estão regulados, tá certo? Então, estudar a lei e ver direitinho o que o ordenamento jurídico tem sobre aquele tema. Sempre definir o conteúdo, escopo e alcance da norma, já falamos. Averiguar a execuibilidade daquele projeto.
saber se juridicamente é viável, se socialmente é adaptado àquele projeto de lei, ou seja, aquele projeto está de acordo com a sociedade, com o ordenamento jurídico, saber então a execuibilidade daquele projeto. Escolher o instrumento legal e adequado, qual a modalidade normativa, analisar como a nova proposta se encaixa no conjunto de leis do país, do estado, do município, como se articulam os aspectos constitucionais, a iniciativa, de legalidade, de juridicidade, de regimentalidade e de técnica legislativa, ou seja, é aquela análise prévia se o projeto está adequado a tudo aquilo que a gente já trabalhou, a constitucionalidade, legalidade, técnica legislativa, tudo isso tem que ser apreciado também. Consultar o site do Supremo, do STJ, do TJ do Estado sobre o assunto, porque ali nós temos fontes jurisprudenciais que vão auxiliar o parlamentar na criação da norma. Tá? Elaborar a minuta da proposta, atenta às regras de estilo, clareza, precisão, ordem e lógica. Por fim, nós temos a revisão e a revisão final, conforme a gente viu no slide anterior. Tudo isso é uma proposta que precisa ser colocada, analisada, discutida, debatida, revista e, por fim, colocada em circulação no processo legislativo. Tudo isso, gente, é um processo legislativo antes da fase processual. É, na verdade, uma etapa interna. Da mesma forma que a gente tem uma etapa interna lá na licitação, que é extremamente importante, principalmente com a nova lei, nós temos aqui também uma etapa interna de elaboração de propostas de lei, elaboração de projetos de lei, de técnica legislativa. Tudo isso acontece antes do processo acontecer. Então, nós estamos analisando justamente isso, porque isso também dá ensejo a discussões no que tange à legalidade, a constitucionalidade da norma proposta. Então, por isso que a gente sempre aprecia essas normas, que são normas internas, no que tange à construção do projeto de lei, antes de levá-lo à discussão no plenário. Bom, se você teve alguma dúvida, @carlosbarbosa.br, pode mandar mensagem que eu estou pronto para lhe responder lá no Instagram. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!